Passou o Amílcar Correia e este é o P24. A Roménia é o novo alvo da extrema-direita anti-europeia. A Comissão Eleitoral Central da Roménia suspendeu a candidatura presidencial do ultranacionalista Calin Georgescu às próximas eleições. A suspensão provocou uma onda de protestos na capital, Bucareste, por parte dos apoiantes do candidato de extrema-direita. A Roménia mergulhou num impasse político desde novembro do ano passado. A primeira volta das eleições presidenciais foi vencida pelo ultranacionalista e simpatizante nazi Calin Georgescu, mas os resultados foram anulados pelo Tribunal Constitucional por alegada manipulação russa a seu favor. Georgescu foi impedido de se voltar a recandidatar, como ouvimos no início deste episódio numa peça da Euronews. Uma semana depois desta eleição, o Partido Social Democrata, que há 3 anos liderava uma coligação governamental, venceu as eleições legislativas, pese embora o crescimento acentuado dos partidos soberanistas e anti-Bruxelas. O problema atual da Roménia é este: o primeiro-ministro é nomeado pelo presidente e a futura eleição presidencial só terá lugar em maio. Acresce que o presidente em funções se demitiu para não ser destituído por iniciativa parlamentar. A decisão inédita do Tribunal Constitucional de anulação dos resultados afundou este país da União Europeia e membro da NATO na maior das incertezas. A Roménia tem o maior déficit orçamental da União e 3 campos políticos em disputa. Um bloco pró-monarquia, um segundo bloco soberanista e de extrema-direita e outro de menor dimensão pró-europeu. Qual deles sairá vencedor? Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Luzia do Porto, ajuda-nos a perceber a complexidade da política romena. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Caro Tiago André Lopes, bem-vindo de novo a este P24 para falarmos sobre a Roménia. A Roménia era um país estável até há pouco tempo, governado por uma coligação entre liberais e sociais-democráticas até à primeira volta das presidenciais em novembro. Aí tudo mudou. O ultranacionalista Calin Georgescu, simpatizante do passado nazi romeno, venceu essa primeira volta e o que aconteceu a seguir foi uma grandíssima atrapalhada. Tiago, quem é Calin Georgescu e qual é a atual situação política na Roménia? Olá e obrigado por mais um convite. Georgescu é, neste momento, um homem da extrema-direita romena. Aliás, é o grande reorganizador e relançador da extrema-direita. A extrema-direita romena, neste momento, não é apenas a Aliança da União Romena, são vários partidos, o SOS Roménia também, e, portanto, e o Partido dos Jovens, que é uma força nova que está a crescer a uma velocidade bastante assinalável, tendo em conta que é uma força relativamente jovem na cena política internacional romena, e estamos a falar de um homem com um perfil académico-diplomático. Ele trabalhou no Ministério do Ambiente durante os anos 90, foi assessor, foi secretário-geral do Ministério do Ambiente, depois passou para a área mais ligada à investigação do desenvolvimento sustentável, passou por Bucareste, e depois, e essa é a parte interessante, parece-me, do currículo dele, ele foi relator especial para o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos e depois é presidente do Centro de Investigação e Assuntos Europeus do Clube de Roma. Ou seja, isto é um homem com alguma experiência no que toca às instituições europeias e no que toca à politização dos direitos humanos, uma coisa que ele tem de resto falado muito nesta campanha em que ele para já está barrado de ir a jogo. Ele tem usado essas cartas. É uma voz que representa o descontentamento da Roménia para com, acima de tudo, uma percepção de que Bruxelas interfere excessivamente na política de Bucareste. Portanto, é curioso que há uma coisa na agenda de Georgescu que vai em linha com aquilo que von der Leyen gostaria. Georgescu já fala desde 2021 da necessidade de aumentar o PIB com defesa da Roménia, mas no caso dele não para questões de confrontar a Rússia, mas para questões de travar ou impedir as questões migratórias. E, portanto, é esta figura, além de que foi o primeiro político romeno que verdadeiramente soube explorar o fenómeno das redes sociais e, em particular, o fenómeno do TikTok.
ele tem 2 contas de TikTok e tem uma das contas com quase 4 milhões de seguidores, o que na Roménia é uma brutalidade e que tem muito impacto porque os jovens eleitores abaixo dos 23 anos consomem mais informação indireta via TikTok do que pelos meios de comunicação tradicionais, e é esta a figura. Teremos eleições agendadas para maio e Georgescu não será candidato porque o Tribunal Constitucional assim o decidiu. Estamos perante a suspeita de um ataque híbrido russo, nomeadamente utilizando o TikTok. É isso. É isso mais ou menos, ou seja, essa é a suspeita, mas há aqui questões e até é curioso, e é trágico que nós em 2025 estamos a invocar às vezes até a G.D. Vance. Ele tem razão numa coisa que disse em Munique. Se uma democracia pode ser posta em causa por alguns euros e usando apenas uma rede social, neste caso o TikTok, já tínhamos tido as mesmas alegações com relação ao Facebook, no caso Analítica, nos Estados Unidos. É porque essa democracia está muito frágil. Porque se o eleitorado se deixa condicionar de forma tão violenta por uma rede social, há problemas com o sistema político. E, portanto, eu acho que o que aconteceu o ano passado, com a anulação de uma eleição, e Amilcar, era importante os nossos ouvintes perceberem isto. O que aconteceu são 3 momentos eleitorais que acontecem em 3 semanas consecutivas e o último é que é anulado. Porque houve eleições presidenciais primeira volta, na semana a seguir parlamentares e depois haveria a segunda volta das presidenciais. E o que é que nós tivemos? Nós tivemos o Tribunal Constitucional a validar as parlamentares, mas a não validar as presidenciais, que são organizadas pela mesma instituição, para o mesmo eleitorado, com os mesmos procedimentos. E isso é que está a levantar na Roménia agora um prurido enorme. Aliás, temos tido protestos muito significativos, menos mediatizados, é verdade, aqui em Portugal, mas muito significativos, e eu sou sincero, não estou muito otimista com relação ao resultado de maio, porque esta eleição está a destruir o tecido político-partidário na Roménia, e há 2 casos em particular. Victor Ponta, que era do Partido Social Democrático da Roménia, foi expulso do partido, e estamos a falar de um primeiro-ministro, de um ex-primeiro-ministro, foi expulso do partido por querer concorrer a esta eleição, vai concorrer agora como independente, e na extrema-direita há uma coisa ainda um tanto quanto parece mais bizarra. Há 2 candidatos, Ana Maria e o Jorge Simeone, que anunciaram candidaturas, mas com uma cláusula. O primeiro dos 2 a conseguir a validação pelo Tribunal Constitucional consegue o apoio do outro partido. Portanto, há 2 partidos que vão ao jogo, põem uma espécie de pré-candidatos e depois o primeiro a conseguir a validação, que são as 200 mil assinaturas, fica na corrida e o outro desiste e dá-lhe apoio. Sim, é uma grandíssima confusão. E como o André estava a dizer, havia 3 atos eleitorais no horizonte, a primeira volta das presidenciais, uma semana depois realizaram-se as legislativas. Quem venceu foi o Partido Social Democrata, que liderava a coligação, apesar do crescimento da extrema-direita. O que é que explica esta discrepância de voto entre presidenciais e legislativas? Há alguma forma de tentar perceber isto, para além dos ataques híbridos russos? A discrepância pensa também com Como perceber estas diferentes É coisas? verdade, é um sistema de contagem também. Portanto, a Roménia tem um sistema de contagem eleitoral que privilegia, os partidos pequenos que protegem minorias étnicas, como por exemplo a Aliança Nacional dos Húngaros, têm sempre um X de lugares no Parlamento que lhes é dado. Portanto, os húngaros, os albaneses, os búlgaros têm alguns lugares no Parlamento que estão à partida pré-determinados do ponto de vista constitucional e que faz sentido porque têm minorias significativas. Portanto, essa é uma desvantagem. A outra questão é que a extrema-direita nas parlamentares acabou por dividir os votos em vários partidos. Foram 3 partidos, mas todos eles subiram muito e no caso particular da Aliança para a União dos Romenos, duplicou a votação, passou de 9% para 18%. E, portanto, quando um partido passa de 9% para 18%, de quarta força política para segunda força política, é impossível nós ignorarmos o que está a acontecer no país. É verdade que os sociais-democratas conseguiram tangencialmente construir uma coligação para conseguir sustentar o governo, e é a coligação que apoia o candidato também agora para as presidenciais, mas curiosamente esse candidato, nos estudos de opinião que nós conhecemos neste momento, não aparece na segunda volta. Até o momento em que Georgescu foi eliminado, quem ia à segunda volta era Georgescu, mais o presidente da Câmara de Bucareste, Nicușor Dan, que é o presidente da Câmara de Bucareste, que vai como falsamente independente, porque depois é apoiado por partidos sem representação parlamentar. Esse candidato supera o candidato dos partidos do governo, ou seja, há uma grande diferenciação entre o governo e entre aquilo que são estas forças políticas. De facto, Tiago, a Roménia não é para principiantes. Tenho a ideia que o primeiro-ministro é nomeado pelo presidente. Não se realizou uma segunda volta e, portanto, não há um presidente.
Acresce que o presidente que estava em funções se demitiu para não ser destituído pelo Parlamento. A Roménia, que tem o maior déficit orçamental da União Europeia, vive este impasse. Até que ponto é que isto pode corroer a confiança, o desempenho da democracia e o futuro do país? Meu caro, essa é a questão mais importante de todas. Eu acho que, e sem querer exagerar, nós estamos a viver um momento tão importante para a Roménia como 1989, ou seja, este é um momento de viragem e transformação do sistema político, e inclusive há 2 anos atrás, em novembro, houve uma sondagem que até pôs uma terceira carta em cima da mesa, que era a carta instituição monárquica, e se a monarquia voltasse, porque o ponto é este, ou seja, a discussão na Roménia neste momento está a um ponto em que a taxa de romenos que estaria disposto a votar, por exemplo, no regresso da monarquia, supera os 37%. Nós não estamos a falar de 5%, estamos a falar de mais de um terço do país já não seria avesso ao regresso da monarquia. E 57% considera que se em 89 a monarquia tivesse sido instituída, uma monarquia parlamentar constitucional, que o país estaria hoje melhor e mais estável do que o que está. Ou seja, há uma percepção de que a República, por ter eleições a todos os níveis, por estar sempre em ciclos eleitorais e por causa do dedo de Bruxelas, está mais frágil e pode colapsar. E depois tem esse lado que é, nós neste momento não temos ninguém verdadeiramente válido. Temos um presidente interino que está reduzido nas suas funções, temos a incapacidade de nomear um novo primeiro-ministro e nós só vamos ter eleições em maio e não sabemos o que é que vai sair de maio, possivelmente vamos ter uma segunda volta e só depois da segunda volta é que teremos um presidente. E corremos o risco da extrema-direita ganhar na mesma, porque mesmo sem este candidato que disse há uns dias atrás que a missão dele estava feita porque ele tinha exposto o demónio de Bruxelas e, portanto, tendo em conta estas declarações, aquilo que está agora em causa é uma luta não só pelo regime, mas uma luta entre três frentes. A frente soberanista e anti-europeísta, a frente monárquica e uma frente cada vez mais reduzida pró-democracia e pró-União Europeia. Sim, há uma crescente desconfiança em relação ao sistema democrático, em relação a Bruxelas, um discurso completamente pró-desinformação, negacionista nomeadamente das alterações climáticas, por aí fora, e o Estado de Direito. O Tribunal Constitucional, para além da recusa de a Kalin Georgescu na sua candidatura, também recusou na primeira volta a Diana Sozuaca, líder do partido SOS, mais um dos partidos soberanistas e de extrema-direita. O Tribunal Constitucional tem um sistema de eleição por político também, não é? Pelo governo, pelo Senado, etc. O Tribunal está isento de críticas ou pode ser acusado de ter uma agenda política? Quando, por exemplo, para eliminar Georgescu da corrida, a votação não foi unânime, foi 10-4. E, portanto, houve 4 juízes que foram contra, a maioria foi a favor, mas houve 4 que foram contra. E, portanto, esta não é uma decisão consensual e não se baseia em princípios claramente e apenas jurídicos. Há uma percepção política e essa percepção está a passar para a opinião pública. A ideia de que o Tribunal está a tentar obrigar os partidos do chamado arco da governação romena a manterem-se no poder contra estas novas forças políticas, sob pena de acontecerem uma de duas coisas, Amilcar. Ou termos uma baixa taxa de participação, que pode depois levar a protestos de rua significativos, porque as pessoas sentem que os seus candidatos não estão na corrida, ou ter a votação em candidatos que nós não estamos a contar. Eu, por exemplo, não ficaria propriamente surpreso se Jorge Simeone, da Aliança Nacional Romena, aparecesse como o grande vencedor, uma espécie de Georgescu 2.0, portanto é uma espécie de candidato substituto dele e, portanto, corremos esses riscos daqui para a frente e eu acho que nesse aspecto quer Bucareste, quer claramente Bruxelas jogaram mal e jogou ainda pior o comissário europeu que andou a gabar-se dos meios de comunicação social do que tinha sido feito na Roménia, porque a verdade é que os romenos não esqueceram isso e em maio nós vamos ter o reflexo dessas escolhas. Tiago, para acabar, a Roménia pode ser uma próxima Hungria, uma próxima Eslováquia? Ou pior do que isso, talvez? A Roménia eu acho que infelizmente pode ser pior, pode ser o começo de uma desagregação e nós todos conhecemos como os Balcãs de vez em quando arrebentam política e não só politicamente. Nós já tínhamos visto há umas semanas atrás Atenas dar um primeiro sinal, conta também como a proximidade aos Balcãs, portanto Atenas com aquelas grandes manifestações onde havia curiosamente bandeiras de partidos romenos e também de partidos búlgaros ultranacionalistas, portanto quando nós vamos ver com atenção os protestos de Atenas não
era só Atenas que estava a protestar, aquilo era também um protesto anti-União Europeia, era claramente um protesto anti-Bruxelas, e portanto, com estas manifestações que estão a acontecer na Roménia, com o crescimento brutal da extrema-direita na Bulgária, que se neste momento o governo da Bulgária cair, a extrema-direita corre o risco de ficar já em segundo lugar e dificultar a formação de um governo de coligação. E com o cada vez mais aparente colapso da Bósnia-Herzegovina, a Roménia pode ser o pontapé de saída para um efeito dominó que eu acho que nós não estamos a olhar para ele com a atenção suficiente, porque estamos tão focados no assunto, e é legítimo, mas o assunto da Ucrânia, que esquecemos que há mais Europa para além disso. Tiago, obrigado pela sua análise. Até breve. Obrigado, meu. Se eu devo alguma coisa a Portugal, o país, eu digo que eu não tenho esse sentimento de dívida para com o país. Eu tenho um sentimento de dívida para com as pessoas que em cada momento olharam para mim de forma igual, abriram-me as portas e deram-me oportunidades para eu fazer o meu caminho. Para terminar, deixo-lhe esta sugestão: imigração, Portugal é o meu país. Todas as segundas-feiras contamos-lhe histórias de imigrantes e da sua integração. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.